Fala, meus amigos, estou aqui abrindo uma aula, vamos dizer, muito mais que um conteúdo, seria mais um bate-papo em forma de aula, onde nós vamos falar sobre um tema que tenho recebido bastante aqui como pergunta, como muitos profissionais, por vezes, ao trocar ideias e informações, acabam questionando, levando esse tipo de situação para a gente. E então eu quero aqui começar a falar sobre um pouco de trajetória, um pouco sobre vivência, um pouco de como nós chegamos até o posicionamento que nós temos hoje dentro da odontologia, um pouco da minha história, né? Meu nome é Bruno Soares, para quem não me conhece. Sou dentista, cirurgião dentista, formado, já há 20 anos de formado. E dentro da minha trajetória eu tenho, como todos, acertos e muitos erros. E muito mais gostaria de falar sobre os erros, porque é com os erros que geralmente nós aprendemos mais, né? Então, assim, eu tenho dentro de mim, quando eu fui fazer uma prova de vestibular, e dentre as questões, várias eu acertei, né? Várias que você acerta, por vezes passa despercebido. E muitas vezes você nem se lembra das coisas que você de fato acerta. Mas nessa prova especificamente, teve uma questão que eu errei, que foi fundamental para eu não ter passado naquele ano, e que eu lembro dessa questão até hoje. Então, nos erros, geralmente, nós temos uma conexão de aprendizado e uma oportunidade muito grande. E o objetivo, então, desse tema de hoje seria ajudar a quem quer começar ou quem deseja se posicionar na área da dentística, estética e restauradora, principalmente na área da odontologia estética, que hoje, né, nos dias atuais, está muito em alta essa área, e por vezes a gente recebe esse questionamento: como iniciar na odontologia estética e restauradora? Como faço, Bruno? Como faço para começar? Porque o meu dia a dia clínico, de consultório, de atendimento, eu faço a tal especialidade e eu tenho receio, ou eu não tenho o paciente ainda, ou eu tenho medo, porque é uma área também que a exigência dos pacientes ela é relativamente alta. Ou seja, quais são os passos que geralmente podemos dar para caminhar de forma mais certeira na odontologia estética? Então esse é o objetivo desse nosso papo hoje, desse vídeo de hoje, onde vamos trabalhar um pouco, explicando alguns passos, alguns conceitos que podem levar você a atingir a meta de se posicionar, a trabalhar com qualidade na área da odontologia estética, mesmo tendo uma outra especialidade ou mesmo ainda não tendo uma experiência que vá te conduzir para casos mais complexos, casos que você gostaria de ter, mas é o que eu sempre digo: vamos começar do básico. O básico bem feito já te posiciona diferente em relação à grande quantidade de profissionais que tem no mercado. Porque eu vou te ser bem sincero, não é todo mundo que está aqui ouvindo isso e tem o desejo, que tem o propósito, que realmente está engajado em querer fazer uma odontologia diferente, em querer fazer procedimentos com valor agregado, e muitas vezes se busca o resultado antes do trabalho. E tudo vem com o trabalho. Não busque o resultado de imediato. Vamos buscar sempre os primeiros passos que vão conduzir para que você tenha resultados, tanto profissionais
quanto de satisfação, quanto de financeiro. Geralmente esses pontos são resultados de grande esforço, de grande trabalho, do seu caminhar natural, que, como tudo na vida, você tem que plantar para depois colher. Então, você já quis entrar na odontologia estética? Faço essa pergunta. Você olha a odontologia estética com bons olhos? Entretanto, você trava na hora de dar os primeiros passos? Você se sente inseguro, sem saber por onde você de fato começa? Desde investimentos, a estrutura do consultório, a materiais, ao tipo de resina, ao tipo de equipamento que você tem que ter. Por onde começar? Por onde você precisa de fato enxergar o que é de fato necessário para começar? Qual equipamento que não pode faltar? Qual material que não pode faltar? Qual técnica que você precisa mudar? Esse é o objetivo dessa nossa conversa de hoje. Hoje a odontologia estética, com certeza, se você está aqui, porque você sabe que a demanda de pacientes que buscam a odontologia estética é muito grande. Então, todos nós estamos interessados em absorver essa demanda, em absorver esse paciente, trazer ele para dentro do nosso consultório. Esse é o grande objetivo. Acredito que seja esse o objetivo de você desejar, por vezes, estar atuando na odontologia estética e restauradora, principalmente se você não faz esse tipo de trabalhos, esse tipo de procedimento, seja não fazendo por não realizar de maneira nenhuma, ou se não faz com o critério, com a qualidade que você gostaria de fazer. Então, na odontologia restauradora e estética, existem alguns diferenciais que eu considero importantes no quesito em relação a outras especialidades. A minha formação, eu sou ortodontista, e a ortodontia, por exemplo, é uma área à parte da odontologia. Se você hoje sai da faculdade e vou fazer ortodontia, praticamente você vai passar por uma especialização, ou uma atualização, um aperfeiçoamento, que talvez não é o ideal, mas você vai passar por uma especialização e a sua demanda de procedimentos, os seus materiais, os seus equipamentos, basicamente são outros, não muitos que você já tem da faculdade. Então isso já é um ponto que eu considero importante de como a odontologia restauradora ela está presente no dia a dia do dentista. Ou seja, você sai como dentista já tendo a odontologia restauradora embutida no seu dia a dia, porque são procedimentos considerados básicos, procedimentos de base. Então, para você realizar, por exemplo, uma restauração classe 1 ou uma restauração classe 4 em um dente anterior, o profissional que sai hoje da faculdade, ele está apto a solucionar. Mas um profissional que sai da faculdade, por vezes ele não está apto a fazer um implante ou para fazer um tratamento ortodôntico de forma como um especialista. Então, nesse sentido, a odontologia restauradora e estética, ela está mais à sua mão, ela está mais à realidade do cirurgião dentista para poder executar de maneira mais rápida no consultório. Então, a possibilidade de você criar a possibilidade de você ter uma lucratividade com um investimento menor é maior na nossa área. Então, é a porta de entrada mais estratégica para você se diferenciar no consultório, porque a demanda de pacientes que você atende no seu dia a dia que buscam restaurações e procedimentos básicos são maiores do que os procedimentos de maior complexidade. Entretanto, o que acontece na odontologia é que os profissionais, por vezes, desconsideram esses procedimentos. E eu me incluo nessa situação. Vamos lá.
Você sai da faculdade ou você está atuando no mercado de trabalho e você realiza esses procedimentos de forma muito automática, muito automatizada. O paciente precisa realizar uma restauração. De fato, é um procedimento básico. O que geralmente a gente faz? Senta o paciente pagou, vai pagar depois, acertou, enfim, já foi passado um orçamento. O paciente chega, ele vai sentar na cadeira, você vai anestesiar, vai remover, vai fotopolimerizar a resina, vai morder um carbono, não está alto, tá, e o paciente vai embora. Essa é a odontologia que é considerada base e que é feita por muitos profissionais. Sem falar nos casos onde você tem plano de saúde envolvido, onde você vai realizar esse procedimento de uma maneira muito mais rápida, porque a quantidade de atendimentos precisa ser maior. Por vezes esse profissional ele trabalha numa clínica, essa clínica exige que ele tenha uma produtividade alta e precisa ser feito 1, 2, 3, 4 dentes numa mesma sessão para aproveitar o tempo, o material, a anestesia, e já vem outro paciente e isso acaba gerando uma bola de neve ali dentro daquele dia a dia do profissional. E é assim que a odontologia caminha. A odontologia caminha nesses passos para a maior parte dos colegas que trabalham de forma que eu considero não perceber, não ter a percepção de que ali de fato está a porta de entrada que gera confiança aí no seu consultório. Por que gera confiança? Porque o dentista, ele pode sepultar a reputação dele nesse momento. É nesse momento que você mostra se você é um bom dentista. É na hora de trabalhar o básico, é na hora de trabalhar a base. Porque o paciente ele vem para realizar um procedimento básico e esse procedimento ele fica mal feito, ele não resolve, ele não tem resolutividade, a queixa, a demanda do paciente, você já quebrou a relação de confiança. A relação de confiança que não foi estabelecida ali, provavelmente ela não vai partir para outros tipos de procedimentos. Então é nesse momento que você precisa começar a entender que é ali que gera confiança, é ali que gera conexão com o seu paciente. Fazer o básico não é um procedimento simples. Fazer o básico é um procedimento de complexidade menor, mas que precisa ser bem feito. Precisa ter valor agregado, precisa ter condicionamento desse paciente para que ele entenda o valor seu profissional, que você está dando, a sua atenção, a sua hora, e que esse procedimento tem sim um valor e que precisa ser mudado no conceito, tanto financeiro, tanto no aspecto de percepção do paciente. Mas isso cabe a você, profissional. Então, mostrar ao seu paciente o capricho, a qualidade do serviço que você entrega para ele. Mas, por vezes, esse profissional também não tem essa técnica, não tem esse conhecimento e não tem a qualidade desses procedimentos. E esse é um dos erros mais comuns de quem tenta começar a trabalhar, a se diferenciar na área da estética. É não ter a qualidade suficiente para procedimentos que vão exigir desse profissional conhecimento, qualidade técnica e deseja, mesmo assim, realizar esses procedimentos pulando algumas etapas que são fundamentais na curva de crescimento desse profissional. Então não adianta, muitas vezes, você ir por modismo, ir porque fulano, porque o professor, fulano de tal, a sua referência usa essa ou aquela resina, usa esse ou aquele tipo de material, e você comprar esse material sem saber usá-los. Comprar uma resina da mais cara sem ter um bom equipamento de fotopolimerização. Tudo isso vai afetar a qualidade final. Afetando a qualidade final, vai afetar a qualidade percebida e a baixa confiança do paciente com você, que está iniciando, que está se posicionando. Então a gente precisa ser mais certeiro nesse momento, a gente precisa de fato entregar a qualidade para que o nosso posicionamento esteja congruente com o que a gente está querendo vender, com o que a gente está querendo passar para esse paciente.
Eu te convido para começar a tentar deixar de imitar sem ter base, sem ter princípios, sem ter conhecimento, e sim começar a fazer com princípio, conhecimento e técnica procedimentos que não vão te frustrar. E esse convite ele vai vir através de alguns conceitos que para mim são básicos. Como profissional hoje que deseja trabalhar na área da dentística, da prótese, ele precisa saber os conceitos básicos da odontologia, conceitos estéticos, conceitos morfológicos, anatomia, escultura. Aí depois a gente passa para conhecimento sobre materiais contemporâneos, as resinas, tipo de resina. Não existe uma boa resina sem uma boa adesão. Então entender plenamente da adesão é um conceito básico, é um princípio para você ter uma boa resina. Daí você entender que essa boa resina precisa ter uma boa adesão e para que ela se mantenha íntegra e longeva, precisa ter feito uma boa fotopolimerização. Um bom aparelho, um aparelho indicado para cada resina. Ou você acredita que comprando a resina tal, que é a nossa resina mais cara, é a resina que fulano de tal usa e tem os resultados muito bons, sem a utilização de um sistema adesivo ideal, apropriado, e uma fotoativação apropriada para aquele material, você não vai ter a mesma qualidade. Certamente você precisa agregar esse conhecimento para que você tenha essa qualidade. Muda a sua estratégia. Em vez de você pagar a parcela de uma resina cara, vamos começar por uma resina um pouco não tão sofisticada, mas que vai dar um bom resultado, porque você tem que conhecer o porquê que você vai utilizar essa resina, e aí são conceitos do material que a gente precisa ter conhecimento, e ao invés de você gastar com a resina mais cara, você investe no equipamento de fotopolimerização e paga a parcela do foto, investe numa resina no momento que você ainda está investindo no foto, você não está comprando a resina Prime, a mais cara do mercado. Então esse é um primeiro, conceito que você tem que ter, de entender que nem sempre o que é mais caro vai ser o ideal, o adequado para a sua situação no momento. Então, dependendo do momento que você está, por vezes você tem que ter uma estratégia de modificar a organização dos seus investimentos, do que você está trabalhando. Saber que muitas das vezes os seus procedimentos precisam passar por isolamento absoluto, para você ter de fato qualidade na adesão. Claro que eu não isolo todos os casos, mas eu faço o controle de umidade de todos os casos. Aonde é necessário um controle de umidade, que eu não vou ter o controle sem isolamento absoluto, eu não vou fazer sem isolamento absoluto. Bruno, mas eu vou fazer um dente anterior, uma borda de um incisivo central, e é apenas esse dente, não vai nem chegar próximo do terço médio do dente, eu preciso fazer isolamento absoluto? Olha, se você tiver um bom controle da umidade, tem aí no seu consultório uma bomba a vácuo, um auxiliar, um afastador, você vai proteger aquela região e vai controlar, não há necessidade de um isolamento absoluto. Mas eu vou fazer uma classe 2, num dente inferior, num molar, vou ficar ali um tempo maior. É bom isolar, a margem está próximo da margem gengival, ou até tem sangramento ali, tinha uma restauração antiga. Como que você vai trabalhar nessa situação sem lançar mão de um isolamento absoluto? Você já está fadado a ter sucesso nessa restauração. E você sabe disso. Isso é o que traz insatisfação profissional, porque você sabe, você está vendo. E o paciente, por vezes, ele não vê. A odontologia, infelizmente, ela aceita esse tipo de situação. Mas você sabe que ali não foi feito o ideal. Mas eu sei que é por isso que você está aqui, assistindo essa aula, essa
essa live aqui comigo para a gente bater um papo sobre isso. Que muitas vezes a gente tem que mudar mesmo é o nosso propósito. O que você está fazendo? O que você está fazendo no seu dia a dia? Aquilo está realmente te trazendo satisfação, felicidade? Ou você está enxergando apenas um número? Quem está ali na sua cadeira, se fosse o seu filho, ou a sua esposa, ou a sua mãe, é mesmo o melhor que você está fazendo por essa pessoa? Ou você está fazendo para chegar ao final do dia e fazer a conta de quantas restaurações foram feitas, e bateu a meta ou não bateu? Então, essa mudança de mentalidade é o que realmente a gente precisa começar a entender que precisa ser alterado. Tendo atenção aos princípios básicos, você já está à frente de muita gente. Com certeza, você já se posicionou como um profissional que vai gerar mais qualidade, que vai ser um profissional mais resolutivo. E no mercado tão concorrido como a odontologia, quem resolve mais problema é mais valorizado. O paciente ele vai buscar quem resolve melhor o problema dele. Certamente, existem pacientes que vão por conveniência. O mais barato, próximo da minha casa. Então, aquela escolha é por conveniência. Mas esse paciente não é um paciente que vai, de fato, valorizar o profissional. Por conveniência, ele muda por pouca coisa. Seja que ele mudou de lugar, seja que o preço alterou, o valor, porque, na verdade, ele enxerga o preço, ele não enxerga o valor do tratamento. Então, esse paciente também vai ser um paciente que você vai atender por conveniência. Não é o paciente que você criou na sua carteira de cliente, que você vai perceber que ele te indica outros pacientes e aquilo gera um fluxo de repetição aí para o profissional. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, eu considero que isso realmente você vai precisar para começar. Isso tudo, na verdade, é entendimento do valor técnico. Isso é entendimento do que você precisa fazer tecnicamente para que você saia do amadorismo, para que você saia daquela odontologia automática, aquela odontologia que é feita automatizada, baseada em números, em quantidade. Então, dessa forma, respeitar todos esses passos técnicos, respeitar todos esses conceitos que são fundamentos, que são fundamentais no exercício da odontologia restauradora, é o que vai já te colocar num posicionamento e num caminho mais correto para que você tenha resultados melhores no seu dia a dia clínico. Eu posso considerar exemplos, eu posso te falar que existem exemplos muito práticos para eu te mostrar que, mudando esses conceitos, você já começa a agregar valor a procedimentos que antes você fazia de forma automática. Por exemplo, uma classe 2 posterior. É um procedimento simples, sim, simples, mas ele é muito complexo. E se você não se posiciona para isso, se você não mostra complexidade para o seu paciente, ele não está vendo o que você está fazendo. Para ele, você fazer aquilo e fazer uma aplicação de um flúor, dá no mesmo. Mas, com certeza, se você faz esse procedimento e não entrega um resultado bom, ele vai ficar insatisfeito e não vai gerar confiança. Por exemplo, uma classe 2 não fez o ponto de contato adequado, aquilo ali vai entrar alimento, vai incomodar esse paciente. Ou, por exemplo, uma adesão mal feita, sensibilidade pós-operatória. É o que eu vejo. Eu vejo as pessoas falarem, dentística, você faz mestrado em dentística, por que você resolveu estudar dentística? Porque as pessoas não fazem dentística. As pessoas acham que fazem dentística. Infelizmente, a maior parte das pessoas não sabem fazer uma substituição de um amálgama sem causar sensibilidade no paciente. Não sabe qual adesivo usar. Não sabe como fazer uma adesão perfeita. Não sabe nem qual broca seria a broca adequada para remover esse amálgama. Faz uma remoção de qualquer forma. O metal, ele é um condutor de calor. Aquilo que, se não for bem feito, com cuidado, com zelo, vai fritar a polpa do paciente.
Isso com certeza vai gerar um dano. E esse dano pode ser refletido em sensibilidade pós-operatória. E esse paciente não vai ter confiança mais no seu tratamento futuro. Seria fazer um procedimento maior com você, ele vai se questionar. Então, o início é o posicionamento dos fundamentos técnicos. Em resumo, eu digo, você precisa ter conhecimento dos fundamentos técnicos que são a base da odontologia restauradora. E a notícia boa é que geralmente a gente tem que mudar condutas. Não precisa de grandes investimentos nesse momento. Nesse momento, são condutas. Conhecimento, adquirir mais conhecimentos técnicos voltados para que você faça os procedimentos de maneira melhor executadas. Porque principalmente se você muda a conduta, você automaticamente você começa a valorizar os seus procedimentos. Você começa a ter confiança nos procedimentos que você vai entregar aos seus pacientes. E automaticamente, se você cobra R$100 em um procedimento X, você vai cobrar 200. Porque você vai perceber valor naquele procedimento. Você sabe que você vai entregar. E quando você finalizar, aquilo que era 200 para o paciente, que inicialmente pode ser que ele achou caro, enfim. Se você entregou qualidade, ele vai ficar satisfeito e o preço já não vai ser mais um impeditivo. Porque você solucionou. E quem soluciona no mercado é mais valorizado. Automaticamente o paciente sabe que em você soluciona o problema dele, é um valor normal. Claro que nós não estamos falando de você ser uma pessoa de má índole, não é isso, mas o valor faz jus ao seu trabalho. O valor faz jus à qualificação que você tem para entregar qualidade para o seu paciente. Você quer exemplo de procedimentos da odontologia restauradora que trazem um alto rendimento no consultório? Tabletops. Tabletops, você pode fazer uma reabilitação inteira com tabletops. Boca inteira do paciente. São procedimentos complexos, porém, quando bem executados, eles se tornam algo de simples atuação. Porque você precisa executar uma resina composta em dente posterior. Não vamos entrar aqui no mérito da oclusão, na verdade, esse é um tipo de reabilitação maior, mas ele é feito através de um procedimento simples, certo? E que pode te trazer muitos frutos de rentabilidade no seu consultório. A restauração classe 4 é uma restauração de um dente anterior, aquilo vai ficar visível, aquilo vai ser visto por todo o contexto social do paciente. Então, uma classe 4, ela é um procedimento que gera muito valor para você, profissional, e para quem vai se beneficiar desse tratamento. E precisa ser monetizada de uma maneira correta por você. Mas você precisa entregar qualidade e ter essa segurança. Classe 2 com ponto de contato, um próprio molar, uma classe 1 bem feita, se você consegue mostrar e entregar essa percepção de valor ao paciente, da qualidade do que você faz, né? Entre outros procedimentos. Então ela pode te dar uma possibilidade de lucratividade bem interessante com baixo investimento. Modificando, nós estamos falando aqui de modificações de técnicas e de mentalidade e de adquirir conhecimento. Isso é o básico. Então realmente é onde você precisa começar. Então vamos pensar também no que você precisa estudar primeiro. O que você precisa fazer para você começar a ter mais conhecimento? Como você consegue praticar uma odontologia melhor? Eu vou te dizer que o dentista hoje que fala comigo, que quer atuar na odontologia restauradora, prótese principalmente, que hoje a dentística e a prótese elas praticamente se interrelacionam, né? É muito difícil hoje você falar, eu faço só prótese, eu faço só dentística. Eu acho que quem tem esse tipo de conduta acaba perdendo dos dois lados, porque hoje um protesista que não faz dentística,
ele vai deixar de fazer muita coisa que ele poderia solucionar de imediato, trazer o benefício de ser mais ágil, mais versátil no seu consultório. E o profissional da dentística que não faz prótese, ele também deixa de ter no rol de procedimentos dele os procedimentos que podem, por vezes, valorizar, ter um ticket médio maior dentro do seu dia a dia clínico. E a base pode ser a mesma. A base, oclusão, adesão. Claro que alguns tipos de próteses vão envolver prótese sobre implante e alguns tipos de materiais, conhecimento de laboratório, mas a base seria uma adesão bem feita e uma oclusão estável. Essa é a base. Se você usar uma prótese, se você usar uma dentística tendo uma oclusão equilibrada e uma adesão bem feita, a chance de sucesso é grande. Então, pensar no que estudar primeiro, praticamente os conceitos básicos relacionados à oclusão, relacionados à morfologia, que tem muita relação com a oclusão. Então, estudo anatômico, enceramento diagnóstico, dominar a escultura. Para mim, não tem como você trabalhar com uma performance boa, sendo um protesista ou um dentística de alta performance, não ter esses conhecimentos. Mesmo que você pratique odontologia digital, vai ter um momento que você vai precisar executar algo que necessite desse seu conhecimento na parte de escultura, de morfologia. Conhecimento em relação à adesão, super importante. Adesão e todas as possibilidades, as diversidades que nós temos hoje dos sistemas adesivos, de como você condicionar dentina, condicionar esmalte. Uma coisa que, no meu modo de ver, eu julgo de suma importância, é você conseguir mostrar para o seu paciente os procedimentos que você faz, o cuidado que você tem com ele, porque as pessoas não sabem do cuidado e capricho que nós temos com ela até que nós mostremos a ela. Se você não comunica isso, não tem como o paciente saber. Como é que você vai atingir a percepção de valor dele se ele entra, toma uma anestesia, leva uma anestesia, abre a boca, cansa, sai e vai embora. Peraí, vem cá, senta aqui. Olha como é que estava antes. Olha o que eu tive que fazer nesse momento aqui, porque senão poderia te dar um problema e você ter que fazer um canal ou perder um dente. Olha aqui, quase que eu não consegui, mas eu fiz essa manobra aqui e olha o resultado que a gente teve. Então, nesse quesito, a documentação, seja fotográfica, seja através de vídeo, é de suma importância. É aí que você valoriza os seus resultados. É aí que você muda a percepção do paciente em relação ao trabalho que você faz, né? Então, hoje, você consegue, através de uma valorização por esse meio, por essa comunicação, realizar uma classe 1 e o paciente entender que ela foi muito bem feita e que ela ficou muito parecida com um dente natural e que, por isso, o seu valor é diferente do colega do lado, que ele chega, anota no papelzinho o orçamento, classe 1 de molar, são 3 vezes X. Classe 2, 3 vezes X, orçamento, parcela, senta ali, faz e vai embora. O seu valor é diferente dele, porque você teve um cuidado, você fez uma boa anamnese, você deu atenção a esse paciente, você mostrou outros casos parecidos com o dele, você soluciona outros casos com muita segurança e com muita eficiência, os pacientes estão satisfeitos e agora é a hora dele. E ele pode escolher. E nesse momento, o preço ele cai dentro das prioridades de escolha, o preço cai. Não vai ser o primeiro, com certeza. Porque ele começa a enxergar valor em você. Então, esse fluxo na clínica diária de documentação e registro, ele valoriza muito o seu procedimento. É algo que você também tem que começar a entender e começar a praticar de alguma forma. Conceitos básicos, fundamentos técnicos,
conceitos do que você precisa estudar e praticar primeiro, adesão, morfologia, conhecimento de oclusão, praticar a documentação dos seus casos, fazer casos simples, com previsibilidade e valorização, porque você precisa, nesse momento, não passar e pular etapas. Comece pelo simples. A chance de sucesso é maior. A chance de você ter mais satisfação pessoal é solucionar casos menos complexos no começo, tá bom? E vamos falar um pouco sobre materiais que você consiga já modificar na sua clínica sem te causar grandes investimentos, mas que você já comece de forma diferente. Então, nesse momento, o que eu preciso que você compreenda é que o entendimento que você venha a ter do material vai te poupar de gastar onde você não precisa. Entender o sistema de resina, que é um material que geralmente a odontologia restauradora trabalha na maior parte dos casos, vai te poupar de você saber que não precisa comprar grandes quantidades de resina, grandes kits de resina ou marcas mais caras para solucionar a maior parte dos problemas que você tem aí no seu consultório. Então, conhecimento sobre os sistemas, se a resina é uma resina de esmalte, dentina, translúcida, de opacidade, média opacidade, qual é o tipo de carga, é uma resina que tem mais carga, menos carga, qual é a característica dessa carga, tudo isso vai fazer com que você aí seja mais eficiente na hora de escolher o seu material. Tanto para a resina quanto para os sistemas de adesivo e por aí os instrumentais também podem entrar. As espátulas apropriadas, porque você precisa estar munido de bons instrumentais para realizar boas esculturas, para realizar boa manipulação desses materiais. Então, espátulas, pincéis, brocas, se puder evoluir para um tipo de motor que seja um motor elétrico, não mais o pneumático, vai fazer uma diferença. As lupas de magnificação. Então, tudo isso que pode, nesse momento, até te causar um certo desconforto. Poxa, mas por onde que eu começo? Olha, começa pelas coisas que vão te deixar mais seguros. Uma boa adesão, uma boa fotopolimerização e uma resina com eficiência. Você sabe dos conceitos das resinas que você vai usar e não sai comprando por comprar. Esse, para mim, é o básico. À medida que você vai ganhando versatilidade, segurança e técnica, aí você vai começar a planejar o quê? Evoluir. Evoluir equipamento fotográfico ou equipamento de vídeo. Magnificação seria também um plus para que você consiga enxergar melhor detalhes, porque você vai começar a perceber que você vai querer enxergar melhor detalhes. Você não faz mais aquela coisa automatizada. Você vai, faz um curso, seu colega do lado está enxergando e você pega a lupa dele, coloca, enxerga melhor e você começa a mudar. Você mudou o propósito. Esse papo aqui, ele é para mudar propósito. Eu não estou aqui com o objetivo de te falar, entregar uma lista, anota aí o que você tem que comprar. Não é isso. Eu vim aqui para mudar propósito. Eu vim aqui para te fazer enxergar como a odontologia pode ser trilhada por um outro caminho e como você vai evoluir nela. Cada um tem o seu time, cada um tem a sua curva e a gente precisa respeitar a nossa curva para não gerar frustrações, comparações que não vão te levar a lugar nenhum. Então esse é o caminho. O caminho, ele é possível porque eu já fui diferente do que eu sou hoje. Eu já estive aí, eu já estive ouvindo o que você agora está ouvindo. E eu também tive e tenho ainda muitos desejos, muitas frustrações, e a gente tem que aproveitar a jornada. A jornada, o agora, o nesse momento, é o que importa. O que você teve ontem passou. Você não tem como fazer mais nada. O agora é o que você vai fazer
para que você mude o que você tenha no futuro. Então, se você quer começar com segurança, uma odontologia restauradora estética com passos mais direcionados, tenha uma base bem elaborada de tudo que nós conversamos, para que aí você consiga alinhar dentro da sua realidade, dentro da realidade dos seus pacientes, da sua condição financeira, do seu momento profissional, mas sabendo que você está dando passos com direcionamento. Esse é o caminho, esse é o incentivo que eu quero dar para você que esteve aqui, que ouviu, e que se faz sentido para você, acompanhe a gente nos próximos vídeos, que nós vamos falar muito sobre odontologia restauradora, estética, trazer bons casos e evoluir primeiramente a mim, que compartilho a experiência, e evoluir você que está aqui desejando essa evolução profissional que é tão gratificante. Grande abraço, nos vemos brevemente.